Vamos abrir a palavra do Senhor, Evangelho de Mateus, capítulo 4. Queridos, eu vou focar no verso 19, mas eu gostaria de ler a partir do versículo 12. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima dos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o numa grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e da além do Jordão. Amém. Meus queridos, nós gostaríamos de refletir com os irmãos sobre o tema Um Pescador de Almas. Está lá. E quando estava refletindo nesse texto, me veio à mente quando no processo da minha conversão a Cristo, e ali um adolescente de 13 anos de idade para 14 anos de idade, eu vi uma cena que a minha mente filmou, registrou. Um irmãozinho chamado Manuel Rodrigues, um senhorzinho já de idade, ele vendia quebra-queixo na rua. Não sei se os irmãos sabem o que é quebra-queixo, um tipo de cocada na rua, num determinado ponto lá próximo à rodoviária. De vez em quando eu tinha umas moedinhas, eu ia lá e comprava um pedacinho, comia, muito gostoso. Mas esse irmãozinho, às vezes ele louvava a Deus, como os irmãos louvaram aqui à frente, o Anselmo e a irmã Glória. Ele e a esposa também já de idade, uma moreninha magrinha, mas eles cantavam e louvavam a Deus em duas vozes, e aquilo mexia muito comigo, aquilo me estremecia. Eu ainda não era convertido, eu estava no processo, e isso contribuía nesse processo de conversão.
Mas o que eu quero dizer para os irmãos que mais me marcou, que a minha mente fotografou, registrou para a eternidade, é quando aquele irmãozinho chegava à igreja a pé. Eu não sei se ele vinha até determinado ponto de ônibus, ou se ele vinha da casa dele, que era longe, se ele vinha a pé. Mas quando ele chegava na igreja, uma fila de visitantes chegava junto com ele. Depois eu já estava no seminário. Fui para o Pará, meu pai me levou para o Pará. De lá fui para o seminário, já tinha vocação para o ministério. E aí eu abro um jornal e vejo o anúncio de uma igreja que havia nascido em Montes Claros. Essa igreja nasceu na casa desse irmão Manuel Rodrigues. Era um homem apaixonado por Deus e um homem apaixonado pelas vidas. Isso marcou a minha história. Esse texto, queridos, ele diz respeito a um chamamento de Jesus, os primeiros discípulos, para que o seguissem, para que fossem e deixassem aquelas redes de pescar peixes, para se tornarem pescadores de almas. E aqueles homens, aqueles discípulos, eles não relutaram, não resistiram, e de imediato abnegaram o ganha-pão. É como se tivesse abandonado imediatamente a sua empresa, o seu emprego, pedido demissão, sumariamente, e seguisse Jesus para pescar almas, para pescar vidas. Agostinho, queridos, um dos teólogos mais renomados, de onde partiram diversos teólogos, ele disse uma coisa interessante: aqueles homens, eles não abandonaram redes, aqueles homens trocaram as suas redes por outras. Outrora redes de pescar peixes, agora redes dadas por Jesus para pescarem almas. Meus queridos, mas pensando nisso, eu confesso para os irmãos que desde que comecei a refletir nisso, eu tenho estado bastante emocionado, porque eu me reporto a muitas coisas da história bíblica, história missionária e a minha própria história. E eu espero ter esse equilíbrio emocional para poder estar dividindo com os irmãos, na simplicidade do Evangelho, aquilo que o Espírito de Deus vem testificando no meu coração. Uma primeira característica, queridos, do pescador de almas, é que ele precisa valorizar uma alma. Precisa atribuir à alma o seu devido valor. E aí eu fico pensando, dentro da perspectiva bíblica, Deus está no encalço do homem, desde que o homem existe como pecador. Deus está atrás dele. É o homem fugindo dele, somos nós fugindo dele. E ele no nosso encalço. Mas como não há muito tempo de fazer uma rebuscada histórica a partir do Velho Testamento, vamos pular logo para o Novo Testamento, quando o próprio Deus, a própria pessoa de Deus, amou o mundo de tal maneira
numa intensidade tal, e ele abriu mão do seu próprio filho a favor de uma alma. O pescador de almas precisa aprender a valorizar uma alma. Passando da pessoa de Deus para a pessoa de Jesus, do Filho, ele abnegou de absolutamente tudo, ele abandonou absolutamente tudo por causa de uma alma. Ele deu a sua própria vida por causa de uma alma. Foi um dos únicos da história da humanidade que sofreu de uma doença chamada hematidrose, que é quando uma pessoa, pelo impulso emocional, é capaz de transpirar sangue. Foi o que aconteceu com Jesus. Ele suou, transpirou sangue a favor de uma alma. E nesse momento, nesse contexto do Getsemane, ele disse: Deus, Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas eu não quero que o Senhor faça a minha vontade, eu quero que o Senhor faça a tua vontade. Como que dizendo, se tiver alguma outra forma do Senhor salvar a humanidade, me livre do tamanho sofrimento. Mas eu quero que a vontade do Senhor seja feita e não a minha. Mas, meus queridos, vamos passar para um dos maiores evangelistas, apóstolos, missionário da história depois de Jesus, chamado Paulo, o grande teólogo e missionário e apóstolo Paulo. Ele também renunciou a absolutamente tudo e fez de tudo para que de alguma forma ele pudesse salvar pelo menos alguns. E esse homem sofreu perseguições, e esse homem foi preso, tudo injustamente, por causa da paixão, do valor que ele atribuía a uma vida, a uma alma. Mas, meus queridos, eu quero passar para um período extra-bíblico, remoto, para o período dos avivamentos. E isso que eu quero declinar aqui agora, queridos, para eu não estar citando datas, mesmo porque não vai ficar gravado na sua mente, no seu coração. Está dentro do período do século XVI, século XVII, século XVIII e até mesmo chegando ao século XIX. Eu quero citar alguns nomes que fizeram história, queridos. E eu considero esses homens os meus discipuladores. Já contei aqui para os irmãos uma vez que eu achei um livro que eu sonhava achar, que eu já o conhecia, já tinha lido, mas eu sonhava achá-lo novamente. E um dia, no período em que eu estava fazendo de tudo para ganhar uma alma, mas não para Jesus, para mim, que era Maryland, viajando de Quirinópolis para cá, de cá para Quirinópolis, eu vi numa biblioteca da Igreja Assembleia de Deus esse livro, e de lá para cá eu vim avidamente lendo esse livro dentro do ônibus, e eu chorava abundantemente por ver a conduta, o comportamento desses homens e a paixão que eles tinham, não apenas por Deus, mas também pelas vidas. Eu quero declinar alguns desses nomes aqui, queridos. Primeiro que eu quero declinar é de John Knox. John Knox, ele vendo a situação calamitosa espiritual do seu país, a Escócia, ele ora dizendo: Senhor, dá-me a Escócia ou eu morro. João Hunter, que foi missionário entre as ilhas Fiji, ele orava dizendo: Deus, dá-me Fiji, salva Fiji. Ó Senhor,
salva Fiji. David Stoner, aqueles que estavam assistindo a morte de David Stoner no seu leito, até já pensavam que ele já tinha falecido, já tinha morrido, quando de repente ele abre os olhos, se levanta na cama e diz: Deus, salva pecadores, salva-os às centenas e salva-os aos milhares. E ali ele deitou de novo e se desmamou dessa terra. George Whitefield, ele orava 8 horas por dia a favor das vidas, a favor das almas. 8 horas. Aquele homem levou muitas almas aos pés do Senhor, mas tem um episódio da história dele. Aquele homem tinha uma presença de Deus, uma paixão por vidas tão grande, que um determinado dia ele entrou numa fábrica onde tinha muitos trabalhadores, muitos homens, funcionários, e ele ainda não havia dito uma palavra sequer, e diversos daqueles homens se lavavam em lágrimas, se derramavam em pranto, não pela emoção da presença de George Whitefield naquele lugar, mas por causa da presença de Deus que estava naquele homem. E eles choravam, não era por causa de outra coisa, eles choravam por causa dos seus pecados, pela convicção que o Espírito de Deus lhes dava dos seus pecados. Elaine, ele derramou o seu coração, ele derramava o seu coração em oração, que ele pregava sermões a favor da salvação das almas, de tal maneira que levou muitas vidas aos pés de Jesus, e esse homem viveu apenas 34 anos. Em 34 anos, Joseph Alleine fez uma história de amor, de paixão pelas vidas. João Bunyan, ele foi um famoso pregador na Inglaterra. Esse homem, queridos, ele não se contentava, ele como que não se admitia pregar uma mensagem sem ver o resultado da sua palavra, o resultado do seu trabalho. E o resultado do seu trabalho não era outro senão vidas se rendendo aos pés de Jesus. D.L. Moody, ele orava dizendo: usa-me então, meu Salvador, para qualquer alvo e em qualquer maneira que precisares. Ou seja, me use de qualquer maneira que o Senhor precisar, que o Senhor quiser. Esse homem levou em torno de 500.000 almas aos pés de Jesus. Henrique Martin, ajoelhado nas praias da Índia, onde ele fora missionário, ele orava dizendo: aqui eu quero ser inteiramente gasto por Deus. John Mackenzie, missionário na África do Sul, ajoelhado, dizia: ó Senhor, manda-me para o lugar mais escuro da terra. Brian Hyde,
Missionário na Índia orava: ó Deus, dá-me almas ou eu morrerei. Dade Brainerd, um pregador norte-americano de saúde muito frágil, ele orava: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, envia-me até os confins da terra, envia-me aos bárbaros habitantes das selvas, envia-me para tudo que não tem o nome de conforto na terra, envia-me mesmo para a morte, se for no teu serviço e para progresso do teu reino. E ele diz, completando: transpirei suor pelas almas, mas o meu Senhor transpirou sangue por mim. Jonathan Edwards, um dos mais famosos sermões dele, e um dos mais famosos sermões do período extra-bíblico, chamado Pecadores das Mãos de um Deus Irado. Quando esse homem pregava, inclusive, esse sermão, lendo, inclusive, queridos, lendo assim, ele tinha problema de vistas, e ele lendo assim, o poder de Deus era tão grande que as pessoas se atracavam nos pilares dos templos, chorando desesperadamente pela convicção dos seus pecados. E centenas se rendiam aos pés do Senhor. Boyang Shu, já agora num período mais recente, ele era pastor, já faleceu recente, era pastor da maior igreja do mundo, na Coreia do Sul. A certa ocasião, o presidente da República liga para ele, a secretária atende, e ele não quis atender o telefone do presidente da República. Depois de um determinado tempo, numa outra ocasião, o presidente da República se encontra com ele e diz: mas eu te liguei, você não quis me atender. Ele diz: não, é porque naquela hora eu estava falando com gente mais importante. Ele estava orando. Spurgeon batizou em torno de 15 mil vidas só na sua igreja, e foi considerado príncipe dos pregadores. E por último, por enquanto, queridos, Hudson Taylor, ele disse: se eu tivesse 100 vidas, eu daria todas elas a favor da China. Um pescador de almas, ele precisa saber o valor de uma alma, atribuir a uma alma o seu devido valor. Em segundo lugar, queridos, o pescador de almas, ele precisa buscar a santificação. Por que buscar a santificação? Coisa quase que inexistente. Não é nem renegada a segundo plano. Parece que não faz parte da pauta da vida cristã de determinados segmentos. São grandes ajuntamentos, são famas,
e associada a grandes ajuntamentos e famas, muito dinheiro, e associado a tudo isso, muito pecado. Muito pecado, muita religiosidade, muito autoritarismo e ausência da santificação. O que é, queridos, a santificação? Quando nós nascemos de novo, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nasce dentro de nós um novo homem, o homem do Espírito, o homem que se comunica com Deus, o homem que se relaciona com Deus. Mas aquele antigo homem, aquela antiga natureza, ela não morreu completamente. E agora existem dois homens dentro de nós, lutando um contra o outro. O velho homem e o novo homem. Santificação não é outra coisa senão a mortificação do velho homem e a vivificação do novo homem. Mortificação do velho homem e vivificação do novo homem. Mortificação do homem do pecado, do homem que se inclina para o pecado. Mortificação do homem carnal. E vivificação, renovação do homem, do espírito que se relaciona com Deus. Mas por que isso é de tal importância para o pescador de almas? Por quê? É porque quanto mais mortifico a minha carne pecaminosa, quanto mais mortifico o velho homem, mais vivifico o novo homem, mais terei condições de entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e mais irei falar e pregar a vontade de Deus pela unção do Espírito e não pela minha intelectualidade, a minha carnalidade. Por isso é de tamanha importância a santificação na vida do pregador que busca as vidas para Jesus. Menos eu, mais Deus. Menos eu, mais Deus. Menos eu, mais Deus. Eu poderia voltar ao primeiro tópico e citar todos aqueles homens como exemplos. Todos eles. Homens que não estavam interessados em carros de R$1.500.000. Homens que não estavam interessados em cachês de igreja nenhuma de ninguém. Homens que não tinham cabeça, mente para absolutamente nada dessa terra. Homens que só queriam Deus e as vidas, por amor a Deus, e atrás das vidas, as almas. Todos esses homens são exemplos para nós. Esta é a vontade de Deus, diz o apóstolo Paulo. Repito, esta é a vontade de Deus, diz o apóstolo Paulo, a vossa santificação. E por último, queridos, em terceiro lugar, pescador de almas precisa ter como característica encher-se do Espírito. Nós precisamos entender uma coisa, queridos. Isso é de extrema importância para o pescador de almas.
O enchimento do Espírito, igreja, para o pescador de almas, é como uma isca no pescador de peixes, ali no anzol. Significa que se não tiver isca, não vai ter peixe. Igualmente, se não houver a unção do Espírito de Deus, não irá haver almas, não vai haver vidas. Mas é importante nós entendermos uma coisa. Teologicamente é importante entendermos uma coisa. Enchimento do Espírito é uma coisa. Dom do Espírito é outra coisa. Eu tenho o dom do Espírito a partir do momento em que eu verdadeiramente me rendi a Jesus. Então eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, a dádiva do Espírito Santo em mim. Mas o enchimento do Espírito é uma outra coisa. No dom do Espírito eu possuo o Espírito Santo. No enchimento do Espírito, eu sou possuído pelo Espírito Santo. Isso é de tal forma importante, de tal forma importante. Eu vou dizer para os irmãos, Jesus disse para os seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos pelo Espírito. Por quê? Por que para ficar em Jerusalém? Até que? É como se Jesus estivesse dizendo: olha, não adianta vocês saírem antes. Vai ser perda de tempo, desgaste, sofrimento, frustração apenas, só dor de cabeça. Então, fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do Espírito Santo. Até que, querido, significa que depois de revestido com o Espírito Santo, aí já estão liberados para saírem. É como se eu dissesse para os irmãos: olha, ninguém saia da igreja, ninguém vá ao banheiro, ninguém vá mexer com lanche até que termine o culto. Terminou o culto, então está liberado. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do Espírito Santo. Isso está em Mateus e Lucas 24, 49. Em Atos 1:8, Jesus diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e então ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Presta atenção num detalhe aqui, queridos. Tanto como, sabe o que significa? Significa simultaneidade. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. É como se eu pensasse erroneamente: não, enquanto eu não
lotar, superlotar essa igreja aqui. Eu não vou evangelizar no Piauí, nem na Bahia, nem no Maranhão, nem no Amapá, em lugar nenhum, Minas Gerais, Santa Catarina, em lugar nenhum. Primeiro, encher aqui. Não é isso que Jesus está dizendo. Tanto em Arniqueiras como Piauí, e Macapá, e Goiás, e etc, etc, etc. Tanto como simultaneidade. E em Atos 2, queridos, quando o Espírito de Deus é dado de uma forma permanente, aquele Pedro que era covarde, que negava Jesus para pessoas simples, não era nem para autoridades, para pessoas simples. Após o enchimento do Espírito de Deus que veio sobre ele e todos aqueles que estavam ali orando, ele se põe de pé, explica o evento a partir de Joel. E ali conclama a todos que se arrependam. E para começar, aquele homem outrora covarde, agora cheio do Espírito, leva para começar quase 3.000 almas aos pés de Jesus. Lá na frente esse número subiu para 5.000. Depois a Bíblia vem falando de milhares. E depois a Bíblia começa a falar em milhares de milhares. Até chegar em você e em mim. Em Atos 4:31, Pedro e João estavam orando. Diz o texto, queridos, que moveu-se o lugar, tremeu-se o lugar, não as pessoas, o lugar onde eles estavam reunidos. Todos foram cheios do Espírito Santo e com ousadia, intrepidez, coragem, destemidamente anunciavam a palavra. Todos, diz a palavra, todos. Um homem que eu já até citei aqui, queridos, Moody, uma irmãzinha simples da igreja dele, chegou para ele com discernimento espiritual e disse: Pastor Moody, eu estou orando para que você seja cheio do Espírito Santo. Ele se espantou, se sentiu como que afrontado, ofendido. Ele diz: mas eu sou pastor da maior igreja de Chicago. E aquela irmãzinha simplesmente diz: eu estou orando para que você seja cheio do Espírito Santo. E Moody testemunha, queridos, que quando ele teve a experiência do enchimento do Espírito, o seu ministério nunca mais foi o mesmo. A fluidez da palavra e da unção e a rendição das vidas era simplesmente incomparável. É indispensável que o pescador de almas seja cheio do Espírito Santo. Em Atos 11:24 diz: Barnabé, porque era homem cheio do Espírito Santo. Vou repetir: Barnabé, porque era homem cheio do Espírito Santo, muita gente se uniu ao Senhor. Em Efésios 5:18, queridos, há uma palavra poderosa ali. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Essa expressão, queridos, enchei-vos, é carregada de
ensinamentos e desafios para nós. Primeiro, enchei-vos no original significa, vem de um vocábulo grego, plero, que significa cheio, mas cheio não pela metade, mas completamente cheio. Segundo, enchei-vos não é uma ideia, uma sugestão, uma proposta, é uma ordem, e toda ordem espera cumprimento, toda ordem espera de nós obediência. Terceira lição, enchei-vos, está na voz passiva. Voz passiva, querido, significa que o sujeito sofre a ação. Ele não pratica a ação, ele sofre a ação. Isso significa dizer uma coisa extraordinária. É que no processo do enchimento do Espírito, eu não preciso fazer nada, eu sou enchido. Eu sofro a ação do enchimento, eu sou enchido. O Espírito Santo não é como uma água no recipiente, que eu vou pegando com um copo e vou jogando, e me enchendo, eu mesmo, me enchendo, até transbordar. Não, eu sofro a ação. E o que é que isso nos ensina na prática, queridos? É que o enchimento do Espírito não é uma fábrica de fundo de quintal. Você quer ser batizado pelo Espírito Santo? Quero, eu desejo muito, como eu desejava. Então você vai fazer o seguinte, você vai dando glória a Deus, glória, até a sua língua enrolar, e aí a sua língua enrola, e você então foi batizado com o Espírito Santo. Pare de meninice. No processo do enchimento do Espírito Santo, nós somos passivos. Eu sofro a ação. Aí você poderia me dizer, mas pastor, ao mesmo tempo o senhor está dizendo que a ordem recai sobre mim, o senhor está dizendo que eu não tenho que fazer nada entre aspas. Qual é a nossa função? A nossa função é apenas uma. É com o coração dilacerado de desejo, de vontade, dizer para Deus, 1, 2, 10, todos os dias, dentro do ônibus, andando de bicicleta, de metrô, de avião, dirigindo o carro, chorando, clamando, dizendo, encha-me, Senhor, eis aqui um vaso vazio, encha-me do teu Espírito. Essa é a nossa função. Quarta lição, queridos, dessa expressão enchei-vos, é que está num tempo verbal chamado presente contínuo. Presente contínuo significa que eu sou enchido agora e o Senhor espera que esse enchimento continue. Eu conheci uma irmãzinha, um irmãozinho há 20 anos. Irmãzinha cheio do Espírito. Nunca mais vi. Tem 10 anos que não vejo. 20 anos que não. Era cheio do Espírito. Agora, depois de 20 anos, encontrei essa irmãzinha. Continua cheia do Espírito Santo de Deus. É isso que é presente continuado. Encho agora. Continua. Conheci um irmãozinho cheio do Espírito Santo, tem 20 anos, nunca mais vi, conheço ele, meu irmão, quer nem saber de Deus mais. Não é isso. Enchimento do Espírito é cheio agora, cheio sempre. E para finalizar, esse terceiro tópico, queridos, para nós irmos para o fechamento.
enchei-vos. Não é encha-te, mas é enchei-vos. Está no plural. Se está no plural, está querendo dizer uma coisa para mim e para você. O enchimento do Espírito não é para aquela elitezinha que está ali no púlpito da igreja. Não é para os pastores e oficiais. O enchimento do Espírito é para todos. Enchei-vos. Quem estava cheio do Espírito Santo na igreja do Mude, não era ele como pastor, era aquela irmãzinha. Crescimento de igreja nem sempre está na pessoa do pastor principal da igreja ou secundários, mas pode estar numa pessoa anônima da igreja, cheia do Espírito de Deus. O enchimento do Espírito é para todos. E agora, meus queridos, para encerrar, para finalizar, para fechar, eu gostaria que você ficasse em pé. Não é para sair, não é para ir para banheiro, não é para mexer com lanche, não é para mexer com nada, é para ficar em pé apenas para receber esse fechamento. Lembra que eu falei de um homem chamado John Knox, que ele disse: dá-me a Escócia, eu morro. Vou repetir a pergunta. Se lembra que eu falei no início de um homem chamado John Knox, que orou dizendo: dá-me a Escócia ou eu morro? Pois é, Deus deu a Escócia para John Knox quando ele pediu. Ali nasceu uma grande igreja. E essa igreja enviou para a China um missionário chamado, presta atenção, em nome de Jesus, que eu não vou jogar tudo isso que eu já falei aqui para o ar. Essa igreja enviou para a Índia um missionário chamado Alexandre Duff. E Alexandre Duff desgastou a sua saúde na Índia. Alexandre Duff desgastou os seus anos na Índia. Alexandre Duff desgastou a sua vida na Índia. Por amor àquelas almas da Índia. Mas quando ele já estava globalmente desgastado, ele disse: agora não dá mais para continuar. Eu vou voltar para a Escócia, para a minha igreja. E eu vou desafiar a igreja para ver se eu acho alguém para vir para cá, para dar continuidade ao trabalho que nós começamos. E ele voltou para a Escócia. E ele pregou para a igreja lotada só de jovens. Auditório seleto, só de jovens. E ali ele pregou retumbantemente. E ele apresentou a realidade espiritual da Índia, a sua carência. E no final da sua mensagem, ele fez um apelo para ver quem gostaria de sucedê-lo lá na Índia. E ele terminou aquele apelo naquela primeira parte. E nenhum jovem sequer se dispôs a ser missionário na Índia.
ele sofreu tanto, o coração dele quase que parte, de tanta dor, e ele sofreu um ataque no seu coração, e ele caiu. E os profissionais da saúde o tomaram e o levaram para uma sala ao lado, uma sala contígua ao templo. Ali massagearam-lhe o peito, até que ele retornou. E quando Alexandre Duff retornou e tomou consciência novamente das coisas, ele tentou voltar para o púlpito. E os profissionais da saúde, os médicos disseram: você não pode ir, você não pode pregar, você sofreu um ataque no seu coração, você não pode continuar, você não pode pregar, Alexandre. Ele disse: me leva para o púlpito, porque eu ainda não terminei o meu apelo. E eles o levaram. Ele pegou a palavra e disse: se a rainha da Inglaterra vos convocasse para representar o seu país em qualquer lugar do mundo, iríeis com orgulho. Mas o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores vos convoca e não quereis ir. Pois irei eu, já velho, cansado e doente, morrerei às margens do rio Ganges. Pelo menos eles saberão que alguém os amou e se dispôs a pregar-lhes o Evangelho. Houve um silêncio no auditório naquele momento, e diversos jovens quebrantados se dispuseram a serem missionários na Índia. Igreja, nós precisamos pensar mais em almas e menos em festa. Precisamos pensar mais em almas e menos programação. Precisamos pensar menos em fotografias e mais em almas. Mais almas, menos álbuns. Mais almas, menos ornamentações. Mais almas, menos estratégias humanas. Tudo que formos fazer, que se tem outras coisas, mas o foco é almas, são vidas. Se a igreja não for isso, ela se descaracterizará como igreja, perderá a sua característica de igreja para ser uma outra coisa, uma sociedade, um clube, um encontro de amigos ou qualquer coisa dessa natureza. Porque Jesus não morreu por essas coisas, Jesus morreu por vidas. O profundo desejo do meu coração é que essa palavra não seja mais uma de domingo à noite, mas que seja um marco histórico na minha vida e na sua vida, e que nunca mais sejamos os mesmos, que nunca mais seja a Roseni, a Lourdinha, a Eni, o Carlos, o Jorge, a Merilane, o Valmir,
Anselmo, o Edenildo. Que a partir de hoje a nossa vida não seja mais a mesma, o mesmismo, mas que tenhamos do nosso interior o desejo de dizer: Edenilton e Olívia, dá-me a estrutural ou eu morro, dá-me a Niqueiro ou eu morro, dá-me Brasília ou eu morro. Se não queres, dá-me a minha cidade, retire a minha, como outro orou. Tal seja o desejo ardente do nosso coração de levarmos vidas aos pés de Jesus. E eu vou encerrar com o início. Que cada um de nós seja aquele irmãozinho Manuel Rodrigues, que ao chegar na igreja, uma fila de visitantes chegue atrás de nós. Tal é o desejo que temos de ver essas vidas salvas, rendidas aos pés de Jesus. Coloque a sua mão direita na posição do seu coração, vamos orar. Deus, em nome de Jesus, o Senhor nos deu um talento, o Senhor nos deu um potencial, o Senhor não nos deu para nós, a nosso favor. Oh, xaralamane. O Senhor nos deu a capacidade, a capacitação, os dons a favor dos outros. Ensina-nos a valorizar uma alma, Senhor. Elas precisam de nós. Elas precisam de nós. E o Senhor quer nos usar a favor delas. Nós oramos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas Deus, eu quero fazer mais um pedido ao Senhor. Se algum de nós está sendo negligente, relutando contra o Senhor, que o Senhor venha tratar com cada um de nós, do jeito que o Senhor quiser. Do jeito que o Senhor quiser. Mas que seja de tal forma que nós entendamos que estamos rebeldes em relação ao Senhor. Faça isso comigo e com qualquer um de nós que estamos aqui ou que esteja em casa nesse momento. Eu oro, Deus, em nome de Jesus. Aleluia.